Olá, aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim, aqui com a Eliana e o Dr. Hélio, trazendo aqui saúde para vocês de uma forma simples, barata e saudável e curativa. Vamos lá, Eliana. Em primeiro lugar, muito obrigada, Márcia, por esse convite. Tá à disposição a casa aqui, hein? Então, eu vou começar assim, desde o início, tá? Certo. Como que eu me interessei por essa área. Bom, quando eu tinha 14 anos, foi feito o teste vocacional no ginásio, antigamente era no ginásio que se falava, né? Antigamente, na nossa época a gente era. Então, fui direcionada para a área de nutrição. Então, eu fiz nutrição no Colégio Técnico de Nutrição, ali no Júlio Mesquita. Mas eu não segui essa carreira. Certo. Eu acabei fazendo letras, lecionei por um tempo, depois comecei a trabalhar com meu marido no escritório, cuidava da parte financeira. Ele é advogado, então o escritório é advocacia. Certo. E um pouco antes, mais ou menos, um pouco antes disso, eu me converti ao adventismo, né? Sou adventista do sétimo dia. Lembrando, gente, fazendo uma pausa aí, que os adventistas, eles são conhecidos no mundo inteiro pela questão da saúde, a preocupação que tem com a saúde, a mensagem de saúde que os adventistas têm. Porque o nosso Deus, ele nos quer saudável. Então, nós temos aí toda uma mensagem sobre a saúde. Tem uma preocupação com a saúde, né? Sim. Então, eu abracei essa mensagem de saúde e me tornei vegetariana. Certo. Como vocês sabem, né, não significa que a igreja diz que realmente tem que ser vegetariano. Não, gente, olha, é bom você ter comentado isso, porque assim, a igreja adventista, ela orienta você a ser vegetariano, principalmente agora, nesses tempos que a gente está vivendo. Mas, comer carne é pecado? Não. Quem come carne vai para o inferno? Não, gente, não. Mas, para quem quer ter uma saúde mais saudável, a igreja adventista, ela tem 8 remédios. São 8 remédios, que é o sol, você dormir bem, e por aí vai. São 8, e entre eles está a questão da alimentação, né? Sim. Então, tem uma preocupação com a alimentação. Sim. Então, eu me tornei vegetariana, ou melhor, ovo-lacto-vegetariana. Certo. O que é ovo-lacto-vegetariana? Sim, ovo-lacto-vegetariana é que eu apenas não comia carne. Carne de nenhum tipo. Mas eu ainda ingeria leite, derivados, ovos. Certo. Então, eu passei por um bom tempo nessa alimentação, até que de uns tempos para cá, assim, eu comecei a sentir um desconforto abdominal. Então, fui ao médico e ele falou, não precisa nem fazer exame. Só deixa o leite, derivados e o glúten, você vai ver como você vai melhorar. Né? E realmente, melhorei mesmo, passaram aqueles sintomas. Certo. Então, eu acabei me tornando vegetariana estrita. Tá, e qual a diferença do vegetariano estrito para o ovo lácteo? É que você não come mais, você tirou tudo, o glúten, Tirei. você não o come glúten o ovo, manteiga, não pertence você come. a essa área. Porque o glúten realmente ele é inflamatório. O glúten, tá aí um monte de médicos falando referente ao glúten, né? Porque ele é inflamatório, né? Então, a diferença entre vegetariano, ovo-lacto-vegetariano e vegetariano estrito é que o vegetariano estrito, ele não ingere nem leite, nem derivados e nem ovos. Certo. Só que tem uma semelhança com o vegano. Certo. E qual é essa diferença entre o vegano e o vegetariano estrito? Qual que é a diferença? A diferença é que o vegano, além de tudo que o vegetariano estrito tem, ele não consome nem mel de abelha, né? E também a vestimenta também não é nada de origem animal. E eles focam mais na proteção aos animais, a crueldade aos animais, em relação aos animais. Não que eu não tenha apenas animais, tenho sim. Mas, assim, eu foco mais na questão da saúde. Da saúde, o vegetariano né? estrito é mais isso. E, doutor Hélio, também você segue nessa linha de vegetariano estrito? Como que é essa experiência? Sempre foi?
Ou foi influência da esposa? Como foi? Olha, eu sigo a linha dela e ela segue a minha. Certo. Mas assim, a minha experiência com a alimentação natural, ela começou quando, há muitos anos atrás, eu frequentava um grupo que era de macrobiótica. Ah, tá. Então, eles tinham uma alimentação assim, bastante restrita, né? Então, aí quando eu entrei na igreja adventista, como a igreja tem, assim, ensina uma dieta natural, então foi fácil para mim. Teve uma identificação, foi tranquilo, né? Exatamente, foi uma transição assim fácil, né? Porque eu já vinha, né, de uma experiência diferente também, né? Certo. Anteriormente. E aí, como que vocês chegaram nessa alimentação? Eu vou pedir para o Dani colocar a foto das plantinhas. Como que você chegou? Explica para nós. Então, nós... Essa alimentação é a primeira, Dani, aquela que tem as plantinhas da capa. Essa Isso. daí, isso, aqui as plantinhas aqui. Isso, essa é uma alimentação alcalina, uma alimentação crua. Não que nós ingerimos totalmente crus, não. Certo. Mas quando, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, meu marido foi diagnosticado com câncer de próstata. Então, nós procuramos investigar mais ainda, se aprofundar mais ainda na alimentação natural, certo. O que tinha de mais benéfico para isso. E nós encontramos a alimentação crua, que é altamente alcalina. O nosso sangue, ele fica assim entre 7,3, 7,4 na escala do pH. O pH vai até o 14, né? Quando até o 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. Certo. Então tem que ver assim, tem que haver um equilíbrio. Sim, e pelo que eu ouço falando, as células cancerígenas, elas não sobrevivem ao pH acima de 7. É isso, né? Isso. Elas não gostam de oxigênio. Certo. Né? E essa alimentação, ela é rica em oxigênio. Né? Então, existe até uma classificação dos alimentos, que são os biogênicos, os bioativos, os bioestáticos e os biocídicos. Certo. Então, os biocídicos é o que a maioria das pessoas gostam. São os refinados, são os refinados, os industrializados, os embutidos, as carnes. Então, isso aí os doces, o açúcar, né? Então, esses daí são os biocídicos. Cídico, lembra, por exemplo, inseticida, lembra? Inseticida. Sim, que realmente eles danificam muito a saúde, né? Depois disso, vem os bioestáticos. Os bioestáticos, eles... as células, elas não são destruídas também, aos poucos. Tá. Né? São os alimentos cozidos. Mesmo que sejam integrais, eles vão, assim, há um prejuízo das células. Tá. Aos poucos. Né? Assim, uma estabilidade, mas aos poucos a pessoa também pode ser prejudicada. Certo. E, acima disso, vem os bioativos. Que, no caso, nós vamos entrar aqui, então. Sim, os bioativos e os biogênicos, né? Tá. Os bioativos, eles, as células, a estrutura da célula está bem preservada ainda, né? Certo. São as verduras cruas, as frutas frescas. E o que fazer referente à verdura crua com o agrotóxico? É o que o pessoal pergunta também, tá? Eles cozinham para você não correr nenhum risco de ingerir nenhum bichinho ali, e para tirar, eles deduzem que vão estar tirando um pouco do agrotóxico. Onde entraria aí? Faria bem você estar comendo esses alimentos crus, assim, só para a gente tirar essa procura tentar neutralizar um pouco, né? Assim, com algum produto, assim, né? Como... A tintura de iodo, o Dr. Larry Ribeiro fala muito dessa Sim. tintura de iodo para os alimentos, né? Para tirar o agrotóxico dos alimentos, né? Isso. Certo. Mas aí tá, você tem o cru e depois... Agora, o top são os brotos e os germinados.
Ah, tá. Esse daí que... Isso é uma riqueza imensa. Aham. E aonde o pessoal encontra? Bom, nós podemos germinar, por exemplo, os cereais, as hortaliças. E você... É fácil? Qualquer um consegue ter isso em casa? Fazer o seu próprio alimento, vamos Sim, dizer assim? não é difícil. Não é difícil? Não é difícil. Mesmo morando em apartamento? Morando em apartamento. Em casa, numa pia, você consegue fazer tudo. Sério, gente, tá aí, olha, a dica. E aí, doutor Elliot, também faz isso ou só deixa com a esposa fazer? Olha, na verdade, ela faz, né? E eu experimento, Ah, né? você experimenta para ver se aprova ou não, é Exatamente, isso? exatamente. Então, Aham. inclusive, falando nisso, por exemplo, mesmo a medicina tradicional, ela Certo, entende o seguinte: quem está fazendo tratamento de câncer, né? certo. Eles recomendam, né, que coma comida cada vez mais natural. Então, já é um protocolo médico, entende? Inclusive, esses hospitais de ponta, né? Albert Aham. Einstein, eles usam, né? Eles recomendam alimentação para os pacientes, né? Que estão tratando com câncer e outras doenças degenerativas. Então, a ciência hoje, a medicina, né? Graças a Deus já está entendendo, né? A Essa importância da alimentação, né? Porque, assim, eu tô tomando consciência agora da importância de uma boa alimentação. Então, você olha as pessoas, assim, até mesmo na rua, você começa a observar as pessoas tudo obesas, né? Com o abdômen bem distendido e com dores, assim, que você fala, gente, a gente nova. Aí você fala, não, o problema, a questão, ela tá na alimentação, Sim. né? Então, a pessoa tem uma alimentação totalmente desregrada e não tem jeito. O tempo vai cobrar o preço, o corpo, ele vai falar depois, né? A exatamente. questão é que tem que ver se dá tempo da pessoa. Porque às vezes ela estraga tanto o corpo que quando vai ver, às vezes não dá mais tempo de nada, né? No teu caso, deu, felizmente, né, Hélio? Felizmente, assim, eu tive sempre assim resultados positivos, né? Quando eu tratei assim com questão de doenças que eu tive, né? Então eu sempre fui muito estudioso nesse sentido. Por exemplo, aparece alguma coisa, aí eu vou ver a literatura, eu vou ver podcast, eu vou ver inteligência artificial, eu vou ver tudo Aham. até eu entender aquele processo que eu estou vivendo e a partir daí, né, eu junto todas essas informações, né, e faço assim é, uma mudança, né, de acordo com aquilo que eu aprendi, mais voltado assim à questão natural, né, mas sem Aham. deixar de entender a importância da medicina, que tem muitas coisas que só fazendo a parte médica mesmo, acompanhada da Sim, alimentação, né? exatamente, acompanhada da alimentação. Perfeito. Eliana, você quer. Vamos para um segundo bloco, você vai explicar para a gente Sim, direitinho como preparar sim. esses alimentos? Gente, então, próximo bloco aí, a Helena vai ensinar vocês a preparar o alimento saudável. Até já.